E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês da minha perspectiva geral sobre o curso, sobre a graduação, agora que eu concluí em estatística, fazer uma retrospectiva brevemente, fazer alguns comentários, o que eu acho, o que eu achei, né? Eu comecei a graduação no início de 2025, finalizei ao final de 2025. Aliás, começo de 2021, acho que eu falei 2025, né? Comecei no início de 2021, finalizei no final de 2025, então foram 5 anos de graduação, um ano de pandemia, o restante presencial. Nesse meio período, eu fiz iniciação científica, duas, fiz projeto de extensão na área da cultura, né? Você vê, eu achava que estatística encaixava em qualquer área menos na arte. E aí eu consegui um projeto de extensão na área da cultura. Fui monitor voluntário, foi um período muito bacana, sinto falta, foi uma época boa. E fiz dois estágios. Um eu fiquei brevemente porque eu me planejei mal e aí o estágio caiu justamente junto com 4 disciplinas pesadas. Então tive que largar e ainda reprovei em duas. Reprovei em metade. E bom, acho que esse é o apanhado geral, cara. Fiz muitos amigos, muitos colegas. Foi uma época muito divertida, muita coisa boa, muitos bons momentos, muitos professores bacanas. A estatística é um lugar bacana lá na UFMG, tem muita pessoal bacana, tem as nossas festinhas lá. Gosto muito da galera, cara. Você vê o pessoal às vezes falando de outros cursos, né? A estatística é muito tranquilo. Essa é a impressão que eu tenho, né? É a sensação que eu tive. E acho que muitos colegas meus vão concordar comigo também. Não achei o curso um inferno, igual a galera às vezes sente. Não achei muito mais difícil do que nenhum outro curso de exatas. Pode ter gente que vai discordar comigo, falar, não, velho, você tá maluco, o negócio é absurdamente difícil, é um inferno, é uma loucura. Mas eu não senti, cara. Assim, é difícil, tem seus momentos de impacto, mas, poxa, você vai indo, sabe? Eu fui. Se eu tivesse melhor base em matemática, teria sido mais tranquilo ainda. Eu acho que Eu acho que a dificuldade do curso não é só pela dificuldade matemática, é pela dificuldade, óbvio, dos problemas do teorema, da teoria, de você entender as coisas, mas de conseguir conciliar tudo também, né? Eu tive mais dificuldade nessa questão de conciliar, de rotina, de pressa, mas a matemática em si é difícil, mas você se vira. Eu diria entre 1 e 10, eu diria dificuldade 6, dificuldade 7. Pode ter quem discorde de mim, vai. E olha, cara, me deu muitas oportunidades, eu aprendi muita coisa, vivi muita coisa. Como eu falei, trabalhei com muita coisa, trabalhei bastante, né? Fiz muita coisa. Prestei consultoria também, isso por fora, né? Mas foi muito divertido e eu faria de novo, cara. Faria tudo de novo se eu tivesse entrando agora, né? Agora que eu já formei, eu não tenho vontade nenhuma de ver cálculo 1 e 2 de novo, pelo menos por uns 5 anos. Inferência, probabilidade eu até tenho, porque eu gosto. Mas cálculo, álgebra, eu acho que eu vou dar um tempinho, mano. Mas eu falo assim, né? Se eu tivesse que escolher de novo uma graduação, eu escolheria estatística. Te dá muitas oportunidades. A UFMG é muito boa. Igual eu falei, perdão, o pessoal é muito bom, os professores, os colegas, é muito bacana. O ambiente é muito bacana. A galera acha o ISEX frio, triste, mórbido. Eu gosto pra caramba do ISEX, mano. Eu gosto pra caramba, até prefiro do que o CAD 3. O CAD 3 é mais novo, ambiente mais claro, mas o ISEX é o meu cafofinho, entendeu? É o lugar que eu gosto. Muito bacana, cara. Parando pra pensar, dá até um pouco de saudade. Mas faria tudo de novo. Se eu recomendo, recomendo, claro, considerando tudo aquilo, né? Você tem afeição com matemática, tem afeição com estatística, quer trabalhar com dados. Como é que tá a sua base matemática? Você gosta de programação?
né? Isso tudo são questões para você considerar. Você quer trabalhar com o quê? Você quer trabalhar com programação? Seu negócio é TI? Não, então calma aí, porque talvez ciência da computação seja melhor, sistema de informação e tal. Então, levando em conta essas considerações, né? Se você já pensou, se sente que estatística é bacana, cara, vai sem medo, entendeu? Eu não vou conseguir dizer isso pra você, né? Algumas pessoas me perguntam: "Ah, Evandro, essa é a minha situação, tô fazendo engenharia, tô pensando em trocar. Ah, eu tô em matemática, quero trocar. Ah, eu tô aqui, eu tô em dúvida entre biologia e estatística, não sei o quê". Olha, infelizmente, cara, eu não tô na sua pele pra ponderar tudo, sabe? Eu posso, no máximo, te dar algumas ideias do que levar em conta. Ó, pensa nisso, pensa no custo, no dinheiro, no tempo, pensa nos seus sonhos, onde é que você quer estar daqui a tanto tempo, pensa se você vai estar satisfeito. Eu posso dar esses conselhos, posso dizer o que eu faria, mas essa decisão é só você quem vai ter, cara. Só você quem vai ter a resposta. É só você que tem a sua balança, só você que conhece a sua situação completa. Então, assim, eu posso até tentar, cara, te dar uns conselhos, falar o que eu acho, mas quem vai decidir é você. Bom, eu acho que essas são as considerações finais, cara, as considerações gerais, sabe? Fiz muita coisa bacana, lá é um ambiente muito bacana, estatística eu gosto, gostei muito, gosto de probabilidade, gosto de inferência, eu gosto mais ainda de ver isso prático, né? O pessoal pode falar: "Poxa, Ivan, mas você gosta tanto de estatística, por que você não está indo pro mestrado em estatística?" É porque o mestrado ele tem uma outra pegada, cara. Ele tem a pegada do acadêmico, do professor, do pesquisador, né? E fazer isso em estatística não me interessa muito, porque é estatística por estatística. Ainda que você, por exemplo, eu tô com a voz meio rouca por causa do remédio que eu tô tomando. Aí junta pigarro, não vai embora de jeito nenhum, cara. É, eu tenho que parar de tomar esse remédio, mas não sei quando é que vai acabar o tratamento. Aí, cara, você você até pode pegar, por exemplo, vamos pegar um problema da saúde, um problema da engenharia, para aprimorar com métodos estatísticos, mas no fim é estatística por estatística. Isso não me interessa. E eu gostei muito de demografia, que também usa muito estatística. Então, assim, eu acho que é uma forma mais prática, mais pragmática de usar estatística do que ficar mexendo com teorema estatístico. E é uma forma também de espairecer, cara, sair um pouco do mundo só de número e ir um pouco para a área humana, literatura, ler umas paradas. Tem muita matemática na demografia também, muita estatística na demografia. As duas nascem praticamente juntas, né, cara? Assim, a galera fala, né? Estatística é lá do século XVIII, XVII, a demografia do século XVI, XVII, alguma coisa assim. Mas eu falo que elas nascem praticamente juntas quando você leva em conta o censo. Claro, não era nada perto do que é hoje, sofisticado, mas a base de dados dos dois é ali, é no censo. Então as duas estão muito próximas, me interessa muito. Eu vou falar mais disso com calma no vídeo de mestrado. Vou falar mais sobre trabalho no vídeo de trabalho. Mas nesse aqui, cara, sobre a graduação, né? Ah, outra coisa, eu me formei na UFMG, aqui em Belo Horizonte. A galera fala assim, pode falar, né? Ah, mas você tá em Belo Horizonte e tal, aí é mais fácil conseguir emprego. Alguém que venha de outro, outra parte, outra cidade, né? Uma cidade menor, uma faculdade menos conhecida, pode ter uma percepção diferente, sentir que a entrada no mercado é mais difícil, e etc. Mas até me perguntam isso, né? Você acha que fazer a faculdade, estatística em uma faculdade não tão conhecida é bom? Será que é mais difícil de entrar? A percepção que eu tenho, vendo os meus colegas, pessoas no LinkedIn, pessoas de outras empresas onde a gente trabalha, você percebe que a formação não interessa tanto. Eu tenho pessoas adicionadas no LinkedIn que às vezes você vai ver a pessoa subiu de cargo, tá numa empresa muito boa. Aí você, porra, bacana, cara. Aí bate a curiosidade, você vai lá ver onde é que a pessoa se formou. Às vezes é numa faculdade que você não ouviu falar, cara. Você nunca ouviu falar, numa modalidade EAD. E aí você pensa, poxa, cara,
Você vê, né? É aquilo. As áreas de exatas, elas são muito mais democráticas do que as outras áreas de humanas, por exemplo, biologia. Porque áreas da saúde, porque pensa comigo, se você aprender um teorema estatístico, se você aprender uma lógica de programação em um livro, na internet, de um colega te contando, de um professor com mestrado ou de um professor sem mestrado, não interessa. Se você aprendeu a lógica, você aprendeu. Agora, não é a mesma coisa de você, por exemplo, ouvir falar de Schopenhauer. Você pode ouvir falar que o Schopenhauer disse isso e aquilo. Mas não é a mesma coisa que você ler o livro dele. Você não conhece a lógica de argumentação, tudo que ele falou. Então você tem que ler o livro. Você tem que ter acesso ao livro, nem que seja em PDF. Então você vai estudar filosofia, vai estudar história, vai estudar, enfim, essas áreas de humanas, você tem que ter acesso ao livro, no mínimo. No mínimo uma citação, um trecho, pra você ler. Exatas não, ciência da computação não, programação não, estatística não. Se você tá na internet, você viu um vídeo de um camarada indiano te explicando, aprendeu? Aprendeu. Você vê um vídeo de um russo te explicando uma parada em inglês, aprendeu? Aprendeu. Você pega um livro que alguém estava jogando fora, aprendeu? Aprendeu. Um colega te explica uma lógica minutos antes da prova, aprendeu? Aprendeu. Entende? É muito democrático, cara. É por isso que aí entra também o que eu falo: 80, 90% da graduação em exatas ou programação é você quem faz. É você quem faz. Na estatística é a mesma coisa. Então, retomando aqui o assunto da contratação, para o caso de quem vem de faculdade não tão conhecida, as empresas já sabem disso, cara. Elas já sabem que esse pedigree acadêmico ele não é tão relevante assim. Quando a gente fala de saber programar, de saber mexer com estatística, o que vale é a mão na massa. Ainda existe, cara, um certo prestígio, por exemplo, pelas faculdades clássicas, né, mais famosas, mais conhecidas, porque, pensa comigo, né, você tem lá dois profissionais, os dois têm mais ou menos a mesma capacidade. Um é da faculdade prestigiada, o outro não. Preferem um da faculdade prestigiada, né? Só que aí tem a parada, tem muita vaga. Tem muita vaga. Não fica tipo assim, vai entrar só quem é da faculdade. Não, não entra só quem é da faculdade prestigiada, porque tem muito espaço. E se você mostra que você sabe, se consegue espaço. Então é isso, eu acho que é muito democrático. Em ciências de exatas e programação, né? Então, não interessa onde você aprendeu. Aí a galera até pergunta, às vezes, livros, coisas assim para estudar. Cara, eu estudo, óbvio, tem livros de referência, tem livros de cabeceira, né? Eles falaram muito do Sheldon Rose e do Montgomery lá na graduação, mas, cara, eu li muito pouco livro estatístico. O que você lê são slides de professores que você pega na internet. Você vê vídeos de indianos te explicando, de professores em inglês. É isso, aí você pega, aprendeu o teorema, aprendeu. Pegou, um professor explicou para você a parada durante o intervalo, pegou, resolveu. Então assim, é muito você que vai construindo. Pô, tô aprendendo isso, você vai lá e pega, aprende. Tô aprendendo isso, vai lá, pega e aprende. Faz uma pesquisa, acha um PDF, acha um slide, estuda sozinho, faz resumo, conversa com os colegas, aprende, vai indo. Eu acho que não só para estatística, mas para todas as exatas e quase todas, engenharia não. Aí você vê, por exemplo, engenharia. Engenharia, cara, você tem que ter acesso a equipamento. Você tem que ter acesso aos robôs, a mecânica, não sei o que, laboratório. Química, você tem que ter um laboratório com produto químico. Biologia, você tem que ter acesso a produtos químicos, a cadáveres, pra você dissecar, pra você ver, pra você aprender a mexer, né? Humana, você tem que ter acesso ao livro, nem que seja em PDF, você tem que ter o livro. E exatas, matemática, programação, você tem que ter acesso a um computador, um notebook, o meu aqui 2.500, parcelei em 10 vezes. Isso, internet. Você entra, acha o teorema, guardou, pronto. O cara te explicou, guardou, pronto. Pegou um caderno de um antigo aluno, um livro, leu, entendeu, pronto. Fez exercício, acabou. Bom, seguindo, né?
E, cara, como eu falei, eu acho que a coisa mais valiosa, né? Eu sempre falo, são os colegas, mano. São as parcerias, são as amizades. A galera sempre enfatiza networking, que não sei o que, pra te indicar, pra conhecer, pra não sei o que, pra ter oportunidade. Você, quando entra, cara, você nem pensa nisso. As coisas vão fluindo, vão acontecendo, sabe? Eu sei que tem gente interesseira, eu sei que tem gente que se aproxima com segundas intenções, gente que chega só pensando em tirar algum proveito, né? Mas é muito difícil você ser alguém assim. Sabe, você tem que fingir uma relação para ficar caçando emprego. Quase ninguém faz isso. Você se aproxima de quem você gosta, com quem você se identifica, é natural, acontece. Então, assim, vai rolando, cara, sabe? Não é, não é uma obrigação, vai acontecendo. E aí esse networking se forma naturalmente. Eu digo networking entre pássaros porque eu não gosto dessa visão de negócio. Essas amizades vão surgir, entende? Eu gosto disso. Meus amigos, cara, mesmo que meus amigos, meus colegas nunca me indiquem em nada, nunca me recomendem pra nada, nunca me falem, ó, Evan, tá tendo vaga de tal, eu gosto pra caralho deles. Os meus professores gostam pra caramba deles. Então, não tenho do que reclamar. E você, quando for entrar na faculdade, pense nisso. É óbvio que vai ter esse desenrolo, né? Recomenda aqui, tem vaga ali e tal. Mas não vai pensando nisso. Vai pensando em conhecer gente. Em sabendo, cara, olha isso, isso é incrível. Não importa o quão inteligente você seja, cara. Você vai entrar numa faculdade, numa federal, numa faculdade boa, ou qualquer faculdade que seja. Você vai conhecer muita gente muito melhor do que você em muitas coisas. Te deixa humilde, sabe? Isso é bom. E aí tem gente que pode ficar triste, decepcionado, desiludido, chateado. Ou você pode aprender com eles. Colar com eles, ver o que eles estão fazendo. Fala, ô cara, me explica isso, você consegue me explicar? Aprender com eles. E você ensinar também, porque você também vai ser bom em algumas coisas, ainda que você não perceba. Então, assim, é uma troca, cara, maravilhosa, sabe? Se você tiver a oportunidade de fazer faculdade, qualquer uma que seja, presencial, faça. Se você quer fazer estatística, levando em conta tudo aquilo que eu falei, faça porque vale muito a pena. Aí, Wanda, eu não consigo fazer presencial, onde eu moro aqui é ruim, faz EAD também, não tem problema, sabe? Mantém contato com os colegas online e tal, junto no Discord, sei lá, no WhatsApp. Essa é outra coisa, né, para terminar, tem muito trabalho à distância também na estatística. Eu vou falar mais sobre isso quando eu falar de trabalho, mas, enfim, é bem possível, cara. Então, é isso. Valeu muito a pena, foi uma aventura muito boa, como eu falei no último vídeo, eu faria de novo. Sou muito grato e, pô, cara, foi top demais. Parar pra pensar assim, igual eu tô pensando agora, né, olhando pra trás, dá até saudade. Mas a vida segue e agora é outra área, outro nível, outros colegas. Os que eu fiz na estatística continuam comigo, claro, mas são outros novos colegas. E é isso aí, cara. Sucesso, fiquem com Deus e até a próxima.